Olá, está começando mais um episódio do Pod Saúde Mais, o podcast que vai ajudar você a entender um pouco mais sobre saúde. Somos Ana Carolina e Flávia. No episódio de hoje falaremos sobre a história da saúde pública no Brasil, em uma entrevista com as acadêmicas de biomedicina Liliane e Mairlane. Fique até o final para ver como o SUS se tornou o que é hoje, um modelo de saúde pública para o mundo. Como era a saúde pública em 1500, assim que os portugueses chegaram no Brasil, Liliane? Bom, Flávia, a expansão marítima, ela garantiu contato entre os povos de diferentes países, como os europeus, os indígenas e africanos, e o convívio entre esses indivíduos de lugares distintos possibilitou, né, o compartilhamento de cultura, saberes e doenças. Então, desse modo, tornou-se preciso tomar medidas que amenizassem, né, a transmissão dessas enfermidades. Uma dessas medidas foi implantar as Santas Casas de Misericórdia, que ainda não possuíam caráter de hospital propriamente dito, pois eram voltados para abrigar os pobres e doentes mentais, sem um cuidado apropriado. Mairlane, quais foram os progressos da saúde com a vida da família real em 1808? Então, Ana Carolina, as doenças nessa época eram transmissíveis e endêmicas e epidêmicas, e elas assolavam o Brasil. Aí, ali por volta do século XVII, uma profunda crise demográfica ocorreu no Brasil devido a uma epidemia de sarampo, abalando toda a economia colonial. Após isso, as epidemias passaram a receber mais atenção do governo e as primeiras ações de saúde pública foram realizadas, como a proteção e saneamento das cidades, controle e observação das doenças e doentes, mas essas medidas ocorreram de uma forma muito radical. E com a vinda da família real para o Brasil, também aconteceu os primeiros passos da medicina tropical com a criação de faculdades de medicina no Rio de Janeiro e em Salvador. Após a proclamação da República, em 1889, quais foram as mudanças na área da saúde? A proclamação da República, ela marca ali, né, o início do Estado e a consolidação da burguesia cafeeira. Então, no âmbito da saúde, ocorreu uma normatização médica que regulamentou o ensino e a prática médica, que é conforme com esse modelo europeu. E esta medida ela resultou na substituição gradual de médicos no lugar de religiosos, assim havendo um controle sobre as práticas de cura, além das construções de hospitais públicos. Em 1904 surgiram as primeiras políticas sanitárias no Brasil. Mairlane, tu poderia me dizer como elas se organizavam? Em 1904, o Oswaldo Cruz tomou a frente e realizou medidas importantes, algumas até drásticas, para conter o avanço dessas epidemias, né? Como iniciativas de saneamento, urbanização, ações específicas na saúde e a vacinação obrigatória, o que ocasionou, né, a revolta da vacina em 1904. Em 1923, surgiu algo novo. As caixas de aposentadoria e pensões, chamado CAP. O que eram esses CAPs e como funcionavam? Diante das revoltas populares, os movimentos anarquistas e comunistas e o chefe de polícia, que era o Eloy Chaves, ele propôs uma lei que regulamentava a formação de caixas de aposentadoria e pensões, que eram os CAPs, e com isso os funcionários eles poderiam ter direito à aposentadoria por invalidez ou por contribuição, então, bem como a pensão por morte e assistência médica. Então, a lei atendia apenas aos trabalhadores com grandes participações políticas e financeiras, e a administração e o financiamento ficaram a cargo dos trabalhadores do patronato, sendo que 92% desses recursos se dirigiam-se só para aposentadoria, pensões ou benefícios e apenas 8% era para atenção à saúde. Vargas tomou o poder e começou a chamada Era Vargas. Como a saúde se configurava nessa década de 1930, Mairlane? Então, Ana Carolina, sobre o governo de Vargas foram criados os Institutos de Aposentadoria e Pensão, que eram chamados IAPs, e o Estado passou a colaborar com 15% da receita, mas apenas alguns profissionais eram beneficiados com esse benefício. E nesse período ocorreu a criação também do Ministério de Educação e Saúde Pública em conjunto, chamado MESP, e durante a década de 40
Em plena Guerra Mundial, o governo brasileiro, em convênio com o americano, estruturou o Serviço Especial de Saúde Pública, muito conhecido como CESP, que até hoje existe. E, além disso, também no ano de 1953 foi criado o Ministério da Saúde sozinho à parte, sem o Ministério de Educação em conjunto. O regime autoritário que tomou o poder em 1964 abalou a saúde em quase aspectos. Bom, o golpe e a instalação de um regime autoritário, ele acarretou, né, na piora da saúde pública, principalmente para a população mais humilde do país. Então, nessa época, a política de saúde, ela voltou-se para a expansão de serviços médicos privados e o governo ele passou a comprar serviços de assistência médica e as condições dos brasileiros eram expressas em diferentes indicadores e tornaram-se ainda mais críticas. A população, ela lutava pela universalização da saúde pública em 1974. Quais resultados foram obtidos a partir desses esforços? As pressões por reforma na política de saúde resultaram na criação do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, que era o FAS, que distribuiu recursos para o investimento na expansão do setor hospitalar, sendo que 79,5% eram destinados para o setor privado e apenas 20,5% para o setor público, uma diferença bem grande. E criou-se também o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, os INAMPs, órgão que passou a coordenar todas as ações de saúde no nível médico-assistencial da Previdência Social. E também, paralelo a esses acontecimentos nacionais, aconteceu também internacionalmente uma conferência de assistência primária à saúde na cidade de Alma-Ata, que é no atual Cazaquistão, na qual os propositores de reformas no atendimento público de saúde reivindicavam a universalização do direito à saúde com a unificação dos serviços prestados pelos INAMPs e Ministério da Saúde em um mesmo sistema e a integralidade das ações. E, finalmente, a saúde pública teve reconhecimento a partir de 1980. Quais foram as melhorias que surgiram a partir dessa atenção? Bom, Flávia, foi realizada a 7ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em 1980, que apresentou como propostas a reformulação da política de saúde e a reformulação do Programa Nacional de Serviços Básicos de saúde, que era o PREV-Saúde. E então o Conselho Consecutivo de Administração da Saúde Previdenciária, que era o CONASP, elaborou algumas propostas operacionais básicas para reestruturação do setor de saúde pública, dentre elas o Programa de Ações Integradas de Saúde, que era o PAIS, que mudaria, né, o nome para Ações Integradas de Saúde, AIS, que revelou ser a estratégia mais importante para a universalização do direito à saúde. Então, no governo, na Nova República, que foi em 1985, o crescimento do movimento social que defendia a democratização da saúde e difundia as propostas de reforma sanitária, aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em 1986. Já em 1988, constituiu-se a Constituição Federal. E com ela, o SUS ele surgiu. Mailane, me diz como foi esse processo de criação do Sistema Único de Saúde. Esse processo se deu por iniciativa do MPAS e dos INAMPs, que foi constituído o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, chamado SUDES, ocorrido em 87, o que representou a ponte para a construção do SUS. Como este novo processo ocorria no período das discussões da Assembleia Nacional Constituinte, que foi em 87 e 88, o relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde foi tomado como base para a discussão da reforma do setor. As proposições mais importantes desse relatório foram assumidas pela Constituição Cidadã de 1988, que é a nossa Constituição de 88, que mostra os nossos direitos e deveres, dando origem também ao SUS. Esse sistema pode ser definido como um conjunto de ações e dos serviços de saúde públicos e privados, contratados ou conveniados com o poder público. É o sistema de atenção à saúde de todos os brasileiros. E atualmente, como o SUS está organizado e o que ele representa nacional e internacionalmente, Liliane? Flávia, o Sistema Único de Saúde
é uma grande conquista para a população brasileira e se tornou um modelo para outros países. Entretanto, né, a falta de investimento financeiro e o mau gerenciamento, eles resultam em diversos desafios, como a falta de médicos e leitos nos hospitais e a grande espera para o atendimento. Eu quero agradecer a presença das acadêmicas Mairlane e Liliane e chegamos ao fim de mais um episódio. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar aqui. E não percam o próximo episódio. Até mais!